mil motivos e contos, histórias para ouvir, onde quiser e quando quiser. Já estava acostumado com a dor que eles lhe causavam quando batiam na armadura, mas não podiam lhe parar. Naquele dia, ele derrubou sozinho 5 homens fortes, altamente armados, saltando e lhes aplicando golpes que nenhum outro humano poderia. Tudo isso foi gravado por vários celulares e jogados nas redes sociais. Daí por diante, o rio apenas foi seguindo seu curso. Demorou literalmente um dia para outros como Notivago aparecerem. Iniciaram uma revolução em mostrar habilidades extraordinárias através das redes sociais. Todos os posts daquele dia foram registrados no banco de dados, que um dia se tornou um portal importantíssimo no meio extraordinário. Uma jovem russa postou no TikTok entre 4 e 5 horas da manhã deles, demonstrando suas habilidades. Luzes coloridas rodeavam seus dedos, que ela as manipulava como uma feiticeira. Ela estava no escuro e parecia estar em seu quarto, que, completamente colorido, era iluminado por aquelas luzes brilhantes. Mas ficou apenas nisso, ela fazendo malabarismo com aquelas luzes flutuantes. Em seguida, veio a postagem de um americano. Ele manuseou suas mãos no ar ao ponto em que uma bola escura foi criada entre elas, flutuando ali no meio. Em seguida, ele a empurrou contra a parede e, quando houve o choque, o concreto se rompeu e explodiu em uma pequena chuva de detritos. Um golpe daquele derrubaria qualquer um. O terceiro post consecutivo foi no Instagram. Foi um jovem de não mais de 20 anos. Tinha a cara daqueles jogadores de futebol americano de rede universitária. Ele estava sorrindo para a câmera que estava sendo guiada por outra pessoa. "Já está filmando?" Ele perguntou, com o sorriso aberto ao ponto de mostrar os dentes, encarando um prédio na sua frente em seguida. "Já, vai", disse uma voz masculina, baixa. Então, o jovem flexionou as pernas e impulsionou-as, saltando 1, 2, 5, até o 7º andar daquele prédio. Ele agarrou no parapeito da sacada externa e olhou para a câmera. Em seguida, soltou a pegada e caiu no solo com as pernas flexionadas e ilesas. Aquela tinha sido incrível e viralizou de uma forma mais rápida, ultrapassando rapidamente o número de views que os outros vídeos tinham tido. Esses foram os vídeos soltos no primeiro dia, após Notivago aparecer em público. Em comparação com o vídeo do jovem saltador, o que Notivago fez na boate não foi nada. Mas abriu portas para outras pessoas, que perceberam o quão incrível foi o que ele fez. Quando as pessoas abriram para o confronto e ele correu contra as balas, 5 disparos acertaram seu corpo. Mas isso não lhe rendeu sensação que o fez querer parar. Então, ele alcançou o primeiro homem e agarrou seu braço, virando seu corpo e o colocando em sua frente. O homem levou 3 tiros e, nesse tempo, com sua velocidade, pelo menos 5 vezes maior do que de uma pessoa comum, Notivago correu para uma parede de vidraça espelhada e correu muito rápido sobre o espelho na parede. Os tiros o acompanharam, mas não o acertaram, e dali da parede mesmo, ele deu um salto, que seu corpo girou no ar. Ele pegou um bastão na cintura e, com 2 golpes, nocauteou 2 homens. Sobraram 2 deles, quase um ao lado do outro. Levi mergulhou no ar, rodopiando em volta de si e, nesse momento, retirou sua espada sem corte da bainha. Ainda no ar, mirou o joelho de um dos homens que lhe tinha em mira, fazendo ele se ajoelhar aos gritos. Então, Notívago caiu em um rolamento no chão, enquanto as balas do outro homem pipocavam perto de si. Antes de se levantar, retirou algo da cintura e atacou com força contra o homem, que mesmo com uma arma de fogo na mão, fora nocauteado por uma bala de aço que lhe acertou com a força do braço de Levi. Foi incrível, mas não tanto quanto ver um homem saltar mais de 20 metros de altura em um único salto. O próximo vídeo saiu só no outro dia, e talvez tenha demorado mais. O que ocorreu nele foi incrível. Um homem colocou sua GoPro para filmá-lo sobre uma rocha. O ponto de vista mostrava o solo da rocha, até encontrar seus pés sobre musgos verdes. Ele estava bem na ponta e então sumiu da filmagem, deixando que seu corpo caísse para trás, para assim encontrar o abismo.
Passaram-se alguns segundos de agonia e foi assim que se descobriu que aquele era o quarto vídeo extraordinário. Ele surgiu flutuando por trás da rocha como o Superman, exatamente com a pose que ele fazia quando surgia de algum lugar. A perna esquerda esticada e a direita um pouco flexionada, os punhos fechados com os braços esticados, a cabeça baixa ao ponto de fazer sombra sobre os olhos. Ele encarou a tela por um momento e explodiu o vento em um estrondo alto, ao ponto em que as folhas rodearam a tela e desapareceu em um ponto ao longe. Isso alvoroçou o mundo todo. Um Superman de verdade? Diziam as manchetes. Esse foi o vídeo que todos viram. No primeiro dia, ultrapassou a marca de 1 bilhão de views. Uma pessoa voando deu força para aqueles que faltavam, e assim começou a brotar super-humanos em todos os lados. Formaram até os X-Men, com 5 integrantes. O cara que se regenerava. O homem dos olhos lasers, porém não eram vermelhos como o do Ciclope. Tinha a mulher que manipulava o vento e o velocista. O mais importante deles era um homem que detinha um poder de telecinesia. Os Vingadores também surgiram um pouco mais à frente e, como as equipes de heróis, surgiram as equipes dos vilões, como o Sexteto Sinistro, por exemplo. Mas não tinha o Homem-Aranha para combatê-los, pelo menos não naquele país. O Homem-Aranha da vida real era brasileiro. Seu uniforme era muito parecido, porém suas mãos e pés tinham que ficar à mostra para poder aderir às paredes. Ninguém sabia sua identidade. E obviamente tinham aqueles que torciam para o cara se chamar Pedro Parker. Não tinha teias à base dos organismos da aranha, mas tinha bons cabos, com atiradores que se fixavam em algumas superfícies. Mas era apenas uma versão do Homem-Aranha, a mais fiel pelo menos, pois havia várias delas, como no Aranhaverso, por exemplo. Cada um com sua criatividade, baseada no personagem dos quadrinhos. Mas os heróis que mais apareceram foram os Batmans. Cópias de trajes dos filmes, ou mesmo trajes criados com ideia própria. Porém, quando um Batman aparecia, todos sabiam que era um Batman. Não precisava ter habilidades tão especiais para ser Batman. Apenas um pouco de agilidade aumentada e pronto, estaria ali um Batman. Um portal virtual, para que todos os Batmans do mundo pudessem se certificar. A revolução dos heróis foi crescendo, e todos os dias surgia alguém com um poder diferente. Demorou um pouco para surgir o primeiro mutante de fato. Chamado de mutante, porque essa pessoa podia mudar sua forma. Mais ou menos como o Hulk. Mas ele não ficava verde e nem tão monstruoso. Porém, quase tão forte quanto o verdadeiro Hulk. Ivan Dias era um mexicano com 75 quilos e 1,75 m de altura. Mas quando queria ganhar força, crescia 20 centímetros e ganhava 100 quilos. Uma história interessante aconteceu entre um Batman e um Demolidor do Mal. Era um ladrão de joias que utilizava um traje do Demolidor, porém era preto. Foi em uma tentativa de roubo a uma joalheria em plena luz do dia. Esse Batman já estava no rastro do Demolidor, quando ele cometeu o erro de tentar roubar a loja durante a tarde. Na sua prisão, ele mencionou que precisava pagar dívidas, e então entrou em desespero. Mas tinha um Batman naquela avenida que acelerou sua moto, assim que ouviu sobre o assalto nos rádios da polícia. A moto chamava a atenção, junto com o traje daquele Batman que não usava capa. Ele cortou 1 quilômetro de carros, chegando ao local em menos de 1 minuto e meio, quando o ladrão saía da loja. O Demolidor Negro saltou na parede, 2 metros de altura, e pegou impulso com o pé para ir mais alto. E assim, agarrou um pequeno vão de poucos centímetros que dividia um andar do outro daquele prédio. Mais uma impulsão com seus braços e ele agarrou a janela do primeiro andar, ficando agachado sobre o parapeito, em menos de 2 segundos. Já estava a quase 5 metros de altura quando o Batman, que já tinha descido da moto, parou abaixo de si sobre a calçada, apontando-lhe o dedo. Desça e se entregue para a lei. Quem? Você é a lei. Mas aquele Batman não deu resposta. Pelo menos não do jeito que o Demolidor esperava. O Batman tirou sua luva e soltou uma rajada do que pareceu ser um acúmulo de ar comprimido que seu poder criou, batendo forte contra o peito do Demolidor, que caiu na calçada, acordado, porém rolava de dor com algumas costelas trincadas. O Batman calçou a luva e respondeu: Eu pedi para você descer.
Eu não sou a lei, mas a cumpro e a ajudo a ser cumprida. Nesse momento, os policiais chegaram, agradeceram ao Batman pelo feito e algemaram o Demolidor, levando-o para o carro. O Batman subiu em sua moto e acelerou a avenida adentro. Muitos fatos desses aconteciam o tempo todo ao redor do mundo. Poderosos cometendo crimes e poderosos heróicos tentando detê-los, exatamente como nos quadrinhos. Mas diferente deles, não era sempre que um criminoso era capturado e heróis morriam todos os dias por isso. Homens com poderes começaram a ser aceitos na polícia para facilitar o trabalho da lei. Criminosos com poder agora eram confrontados por homens da lei com o mesmo nível. Porque apesar de haver heróis, havia muito mais pessoas com poderes fazendo coisas ilegais do que os utilizando para coisas legais. Cada país teve o seu momento, mas com os anos, todos eles adotaram policiais e soldados poderosos. A cada 10 homens, pelo menos um tinha poderes. Apocalipse para super-heróis. Não foi um meteoro, energia nuclear, ou mesmo medicação que deu poder aos seres humanos. Foi a evolução, os próprios humanos florescendo para um novo ser. Toda mudança pede uma evolução ou adaptação. E o mundo estava mudando desde sempre. Porém, muito mais nos últimos 2 séculos. Tudo estava guardado no DNA desde sempre, e na hora certa, ou melhor, nas décadas certas, começaram a despertar certos poderes em alguns humanos, chamados de várias coisas. Dependia da pessoa que chamasse, podendo ser super-humano, meta-humano, poderoso, DNA exagerado, verme, pois tinham aqueles completamente contra a nova espécie. Os poderes eram variados, como habilidades humanas são. Milhares de habilidades floresceram nas pessoas, e cada habilidade tinha sua vertente entre si. Pessoas viraram heróis. Mas tiveram aquelas que viraram vilões, ou que utilizaram o poder apenas para facilitar o próprio trabalho. Tiveram aqueles que se anularam, guardando o poder para si. Um mundo criado baseado na ficção científica, tentando alcançar no mundo real tudo aquilo que era criado por mentes da indústria dos cinemas e quadrinhos. Existiam alguns super-homens, ou mesmo Batmans, bons e maus, com poderes diversos. Em 3 décadas, o mundo teve que mudar todas as suas regras e leis, porque agora existia uma raça superior.